O petróleo subiu mais de 30% desde que a Rússia decidiu invadir a Ucrânia. Mas quais as consequências globais desse aumento? No vídeo de hoje eu vou explicar um pouco dos impactos da crise energética que vão muito além do preço do combustível. Bom, então pegando um gráfico aqui do preço do barril de petróleo, desde aí de 2002, nós vemos esse aumento recente, muito por conta da guerra, do conflito Rússia e Ucrânia, mas já vinha subindo e a gente ainda não chegou nos mesmos níveis da crise do subprime lá em 2008, se você lembra dessa crise, se você já estava na escola, já era nascido, imagino que sim, meu público já é um pouco maiorzinho. Mas então, comenta aqui embaixo porque realmente foi uma crise global, um impacto global, envolveu aí muitos bancos, enfim, mas o que eu quero dizer voltando aqui à questão do petróleo, a gente ainda não atingiu os mesmos níveis da crise, mas se continuar assim, falta pouco. E a situação, ela ainda ficou pior depois que os Estados Unidos decidiu fazer uma restrição em relação ao petróleo russo. Então, os Estados Unidos suspenderam a importação de petróleo russo, o que gera um alarde mundial, até porque pegando aqui as maiores produtoras de petróleo do mundo, aqui esse dado é de 2020, nós vemos que a Rússia, ela ocupa o terceiro lugar. Então, essa restrição de importação afeta a dinâmica, a logística e a oferta de produtos de uma forma muito pior do que o que a gente imagina. E falando aqui de crise energética, não só em relação aí ao petróleo, mas pegando aqui o volume de gás russo fornecido a toda a Europa, a gente vê que alguns países eles têm uma parcela muito significativa de importação desse gás russo. Então, pegando aqui alguns países como a Alemanha, Itália, Turquia, eles ainda são dependentes desse gás. É claro que tem alternativas, mas considerando esse conflito, esse cenário de tanta distorção e instabilidade, obviamente esses países seriam afetados também. E a gente não pode esquecer, falando aqui especificamente da Turquia, a situação na Turquia ela já está ruim, até pegando aqui uma notícia de março de 2022, que a inflação na Turquia atingiu o maior nível nos últimos 20 anos. Então imagina, a gente já tem um cenário de inflação e a gente sabe que uma consequência da inflação é justamente o aumento de preço generalizado de coisas e produtos, ainda mais essa questão da Rússia, dessa instabilidade em relação ao fornecimento de petróleo, de gás natural. Então, nossa, a situação não tá nada boa, gente. E assim, o ponto também é que não é só a questão de petróleo, tá? Não é só questão de combustível, toda a cadeia, indústria de plástico, indústria logística, tudo que precisa disso ainda que de forma indireta, também acaba sendo impactado. Então, realmente, o cenário é preocupante no mundo inteiro. No Brasil, eu já vou falar daqui a pouquinho, só então me aguenta aí no vídeo. E aí, falando aqui sobre alguns setores que podem até performar bem diante desse cenário caótico, eu não gosto de chamá-los de oportunidades de investimento na crise, eu acho isso muito feio, ainda mais assim, numa situação de guerra, numa situação de pessoas perdendo suas casas, famílias, pessoas morrendo. Assim, é muito feio esse discurso tão pequeno, não sei dizer a palavra, mas falar as melhores oportunidades, não é isso, tá? Mas o que eu quero dizer é que o setor de energia nuclear, ele tende a se beneficiar por conta de que, gente, a energia nuclear acaba sendo uma solução. Imagina o seguinte cenário, aquele caos, falta de energia, qual que é a solução mais possível e provável? Eles vão construir o quê? Energia eólica, que vai depender do vento, energia solar, que depende do sol, sabe? Fora a disposição daqueles terrenos enormes que a gente sabe. Então, a energia nuclear, ela traz essa não dependência de fatores externos e além da sua própria equivalência energética, que é muito grande em relação a outras formas de energias consideradas energias limpas. E falando aqui sobre a demanda de energia nuclear, eu vou pegar aqui um trecho da carta da L2 Capital, onde eles falam que só em 2022 estão planejadas a construção aí de 59 reatores espalhados pelo mundo, Turquia, China, Hungria, Rússia. Então, só por essa construção
de reator nuclear, a gente já imagina que a demanda por urânio vai aumentar, né? Porque se você constrói um reator nuclear, entende-se que vai consumir urânio. Então, e aproveitando aqui, eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre investimentos em urânio, como se expor nesse mercado, quais são os benefícios da energia nuclear. E vocês sabem que crescer no YouTube não é uma tarefa fácil, fazer conteúdo aqui não é uma tarefa fácil, então se você puder se inscrever aqui no canal, eu te garanto que um inscrito, para mim é motivo de festa, tá bom? E eu te garanto também que eu vou olhar esse número. Então, só aproveitando aqui, falando um pouquinho dos conteúdos aqui no canal sobre urânio, que tem vários vídeos. Mas voltando aqui à questão da inflação, gente, até esses dias eu postei uma foto lá no meu Instagram, uma menina de Portugal veio falar que lá a situação tá muito caótica em relação a combustível. De fato, eu fui pesquisar e olha só, o preço dos combustíveis lá em Portugal bateram um recorde recentemente, essa notícia aqui do dia 7 dessa semana, e a população fazendo fila para abastecer. Então, quando a gente fala em relação ao aumento do petróleo, é óbvio que isso acaba impactando no preço do combustível em si, mas essa não é a única variável, tá? Não é uma regra. Economia não é uma ciência exata, que a gente fala, vai acontecer isso, então o resultado é isso. Não, envolve uma série aí de fatores. Tanto que, pegando aqui as ações da Petrobras nos últimos 5 dias, olha que irônico, né? Porque o petróleo lá em cima e as ações da Petrobras aí caindo 7% nos últimos dias. Como eu falei, o preço dos produtos, ainda mais Petrobras, que depende aí de questões estatais, de decisões políticas, ainda mais em ano de eleição. Gente, então pode ser que tenha até algo artificial ali, alguma coisa que você fala, nossa, mas como que não está refletindo? O que será que foi feito? Então, o que eu quero deixar claro aqui é que, sim, o fato da commodity subir, do petróleo subir, implica que pode causar, existe uma tendência que causa aumento do preço dos combustíveis, isso é óbvio, mas não necessariamente isso será impactado de forma imediata por conta dessas decisões políticas monetárias, de imposto, entre outros fatores que certamente também impactam no preço. Então, meus queridos, o cenário, como a gente viu, é de inflação. A gente não pode mais ignorar essa questão da inflação. Nós estamos continuamente perdendo o nosso poder de compra, tudo está caro e é possível até a gente estimar isso. Até peguei aqui uma tabela, né, um gráfico que mostra a inflação nos países aí, pegando Argentina, Turquia, Brasil. Olha o Brasil, a posição no Brasil. Aqui nesse gráfico que eu estou vendo do G20, ele ocupa a terceira posição em termos aí de maior inflação até julho de 2021. Então vocês entendem que o negócio é uma bola de neve, uma coisa acaba se interligando com a outra, não é só simplesmente ali o preço da commodity, a gente tem aí questões logísticas, de cadeias de produtos que acabam dependendo disso, tem a questão da inflação, com o aumento da inflação, isso acaba pressionando a alta dos juros, mas aí se sobe os juros, acaba impactando nas famílias e nas empresas que estão endividadas, então trazendo aqui um índice, uma notícia que o nível de inadimplência tem o maior índice em 12 anos e o endividamento atinge 76,6% das famílias. Então, essa ideia de que a inflação é algo que impacta todo mundo, impacta principalmente aqueles que têm renda menor, gente. Porque imagina, você vai no supermercado, o negócio tudo caro, né? O aumento de preço acaba sendo uma consequência aí da inflação. Aí você vai falar assim, Nanda, mas o que a gente faz num cenário de inflação, num cenário de eleição, instabilidade política e tudo mais que a gente já sabe? Bom, eu sou uma eterna defensora da dolarização de patrimônio. Para mim, a hora de dolarizar-se é durante a vida inteira. A gente não quer comparar a demanda global que existe pelo real em relação ao dólar. O dólar é o indexador global, mundial. Então, gente, tenha dólar. Aí, pra galera que é mais de Bitcoin, vai falar assim, mas o dólar também perde seu poder de compra com o tempo porque é moeda fiduciária. Eu concordo, eu sei disso, mas entre dólar, entre real, qual que você vai preferir, meu querido? Qual dos dois? Tem gente que fala assim, a moeda fiduciária, ela tende a zero, todas as moedas fiduciárias vão quebrar. Beleza, mas aí,
qual que você acha que vai quebrar primeiro, né? Real ou dólar? Então, gente, assim, eu sou eterna defensora da dolarização. Eu particularmente tenho 90% do meu patrimônio tudo dolarizado, mando para fora mesmo. E mandar para fora não é se expor em um fundo que tem exposição em dólar. Não! Mandar para fora é diversificar na jurisdição. É você abrir conta, sei lá, Estados Unidos, paraíso fiscal, é você comprar Bitcoin e mandar para sua carteira fria. Isso é você fugir da dolarização no Brasil, entendeu? Então, por que eu tô falando isso, gente? Porque, olha, vamos avaliar aqui a variação cambial frente ao dólar americano de algumas moedas e não podemos ignorar que o Brasil, o real brasileiro, já está com menos 21,7% de desvalorização, ou seja, nós estamos empobrecendo a níveis globais. E de novo, sobre dolarização, gente, não precisa inventar a roda. Eu vejo muita gente do mercado financeiro que está começando ali nos investimentos e quer colocar, tipo, 30 ações na carteira e fica discutindo ali métricas, detalhes. Às vezes a pessoa é um gênio do valuation, mas ainda está com o patrimônio 100% exposto no Brasil. Eu não consigo entender uma coisa dessa, gente. Hoje a gente tem tantas facilidades de você abrir uma conta no exterior, abrir uma conta numa corretora, sei lá, sair, mandar uma parte desse de recurso aqui para fora, abrir um trust. Eu já comentei aqui várias vezes que eu tenho um trust. Então, gente, olha, e aqui só pegando um gráfico, vou pegar o gráfico da valorização do dólar aí nos últimos 5 anos. Olha isso, gente, muitas pessoas teriam ganhado mais dinheiro simplesmente comprando dólar do que se arriscando, tentando descobrir, sei lá, small caps que vão bombar no próximo mês. Sabe, gente, faz o simples funciona. É que nem dieta, sabe? Aquelas coisas que quando você começa a fazer dieta, começa a inventar o sal rosa e não sei o que. Meu, você comer ovo, batata doce e frango funciona. Nem sei porque eu dei esse exemplo, mas o que eu quero dizer é que o simples funciona. Para investimento, ainda mais no Brasil, não tem segredo. Se você tiver dólar, nem que seja um caixa em dólar, nem que você abra conta e deixa o dólar parado lá, querido, no longo prazo, confia no que eu tô te falando, você não vai se arrepender disso, porque dólar é moeda forte, não se compara a dólar em relação aí ao real em termos de demanda global. Bom, gente, então eu quis dar um overview aí de tudo essa loucura que tá acontecendo de inflação, de preço do combustível, preço das coisas e dólar e real e tudo isso nessa loucura econômica que nós vivemos hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você se identificou em alguma parte, não deixa de comentar aqui embaixo e de se inscrever no canal. Como eu falei, eu fico muito feliz. Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo.